Já parou para pensar em como seria a vida humana se os dinossauros ainda caminhassem sobre a Terra? Animais gigantescos, cheios de fome e muito mais fortes que todos nós. E olha que não estou falando de um cenário como ocorre em Jurassic Park. Não, não, não. Falo dos dinossauros por todo o planeta. Nossa sorte é que eles foram embora há cerca de 66 milhões de anos. Muito tempo antes dos primeiros Homo sapiens sapiens verem a luz do dia. E se eu te perguntar como eles se foram? O que você responderia? Tecnicamente, não existe uma confirmação 100% oficial a respeito de como eles foram extintos. Apenas as chamadas teorias mais aceitas. Qual a sua? Eu sou Ivan Lima e, em nome dos dinossauros, peço que você aproveite este momento e já deixe um like aqui embaixo com carinho. Se você tem outra hipótese ou teoria, já deixa nos comentários e faz a sua inscrição no canal. Nosso planeta ainda é uma massa rochosa, repleta de mistérios em sua profundeza. Os fundos dos oceanos não são mapeados e pedaços dos polos ainda não foram analisados completamente. Deus criou a vida na Terra? Ou a evolução tomou conta do recado? E se tiver sido os dois? Bom, só nos resta investigar os vestígios do passado para tentar entender o presente. Vamos analisar o contexto. Antes de existir todos os continentes que conhecemos hoje, o planeta possuía apenas uma grande massa de terra chamada Pangeia. Um continente colossal que estava por aqui entre 280 e 180 milhões de anos atrás. E sim, os dinossauros habitavam a Pangeia. Na verdade, eles sobreviveram até mesmo à deriva continental que gerou os outros blocos continentais. Quando o meteoro atingiu a superfície do planeta, os dinossauros já estavam espalhados pelo mundo, o que não facilitaria que somente o impacto do objeto acabasse com as feras. Os cientistas afirmam que a rocha espacial, com um tamanho de 6 a 14 quilômetros, acertou a Terra aos incríveis 72 mil quilômetros por hora. O resultado? Um buraco gigantesco, com 200 quilômetros de diâmetro, na península de Yucatán, lá no Golfo do México. Cratera de Chicxulub. Por mais que o estrago pareça ser gigante, não foi uma colisão que eliminou os pobres animais. Sabe Matrix, quando os humanos dão um jeito de impedir que a luz solar alimente as máquinas? Então, algo parecido aconteceu. Uma nuvem de poeira colossal subiu até a atmosfera, impedindo que a luz solar chegasse aos seres vivos. Acredita-se que, caso o asteroide tivesse caído em outra região, talvez as consequências fossem diferentes. Isso porque, ao se estraçalhar em uma área repleta de rochas de gesso mineral, o impacto do meteoro liberou grandes quantidades de enxofre na atmosfera. Para você ter uma ideia, cientistas estimam que o impacto foi o equivalente à explosão de 10 bilhões de bombas atômicas lançadas em Hiroshima. Só que essa extinção em massa não foi a primeira encontrada em nosso planeta. Para minha e para sua surpresa, o planeta já passou por inúmeros fenômenos que levaram animais embora. Antes do período Cretáceo, que é o que estamos falando aqui, mais especificamente há 444 milhões de anos, os animais rastejavam ou nadavam. Em um momento de resfriamento do planeta, as águas congelaram e muitas espécies morreram congeladas no oceano na segunda pior extinção em massa conhecida pela ciência. Em outro período, há 383 milhões de anos, os novos animais que repovoaram o planeta enfrentaram uma calamidade diferente. Com o crescimento gigantesco das algas, devido ao aumento de nutrientes no oceano, o oxigênio da atmosfera foi sugado
e boa parte das espécies, não todas, morreram sufocadas no processo. Planeta novamente recuperado, o ambiente estava propício, digamos assim, para uma nova catástrofe. Desta vez, a maior que a Terra já enfrentou, com a extinção de 96% da vida marinha e 3 de cada 4 espécies terrestres. Tudo há 252 milhões de anos, por conta de toneladas e toneladas de gases vulcânicos, que acabaram com a camada de ozônio, aumentando a temperatura do oceano e prejudicando os animais terrestres com chuva ácida. 50 milhões de anos depois desse último desastre, época em que a separação da Pangeia era iminente, dióxido de carbono expelido por um gigantesco vulcão aumentou a temperatura da Terra e levou à extinção de mais de 80% das espécies. E então, chegamos à extinção dos dinossauros. Como falei anteriormente, o impacto do asteroide aconteceu na península de Yucatán. Contudo, caso a colisão do meteoro acontecesse no Oceano Profundo, o efeito dominó de desastres não teria sido tão grave. O biólogo evolucionista Ben Garrod afirmou que o impacto no Oceano Atlântico ou no Oceano Pacífico ocasionaria em menos rochas vaporizadas na atmosfera e uma nuvem menos concentrada impedindo a luz do Sol. Bom! Infelizmente, não foi o que aconteceu. Sem os raios solares, a temperatura caiu drasticamente e as plantas impossibilitadas de fazerem fotossíntese morreram no processo. Uma espécie de inverno global. Comprometida, a queda da cadeia alimentar gerou um efeito em cascata de mortes. Animais herbívoros morreram de fome ou de frio. Os animais carnívoros perderam suas presas e uma crise global deixou o mundo inabitável. Era o fim dos dinossauros e também um marco para o encerramento do período Cretáceo, o último da Era Mesozoica. Uma hipótese parecida com essa afirma que não foi apenas um meteoro que acabou com eles, mas sim a queda de inúmeras rochas espaciais, o que teria gerado um ambiente inóspito para os dinossauros. Outra teoria afirma ainda que um meteoro realmente caiu, mas que ele não gerou todas as consequências que imaginamos. A Terra estaria passando por mudanças e mais mudanças no clima, antes mesmo do impacto. Um estudo afirma que várias espécies foram extintas por conta de uma imensa atividade vulcânica na Índia. Quando o meteoro chegou, a superfície e a atmosfera do planeta estava hostil. Sem conseguirem se adaptar, o processo de extinção dos dinossauros foi gradual. Após analisar antigos segmentos no fundo da bacia de um lago, os pesquisadores perceberam que a temperatura da água já estava aumentando, milhares de anos antes do asteroide chegar. Um clima quente, desestruturado e propício para novas consequências acabou com a vida de inúmeros dinossauros. Agora pense, com a temperatura crescendo durante centenas de milhares de anos, o que aconteceria se houvesse um resfriamento repentino? Alguns poderiam ter viajado para os polos, se adaptando devagar ao contexto mais quente. Só que um resfriamento inesperado, a adaptação seria interrompida e as feras não aguentariam o processo. Ok, erupções vulcânicas, meteoro, inverno global. Os dinossauros não tiveram sorte mesmo, não é? Bom, não parou por aí, não. Um estudo de pesquisadores da Universidade de Yale investigou que a queda do meteoro rapidamente acidificou as águas do planeta e causou um colapso duradouro para a fauna e flora. Isso porque o enxofre na atmosfera fez com que chuva ácida caísse dos céus e contaminasse os mares, lagos e outras fontes hídricas. E sabe como os cientistas descobriram isso? Foram analisados fósseis de pequenos plânctons com conchas, conhecidos como foraminíferos, encontrados aos montes no oceano.
Com a observação do isótopo de boro, foi possível chegar aos dados de quão ácido era a água, no momento em que o fóssil foi formado. A queda de pH levou à rápida extinção de organismos que eram a base da cadeia alimentar de vários outros animais. Outra suposição interessante aprofunda ainda mais as consequências da natureza. Sherman Silber, especialista em infertilidade lá do Missouri, nos Estados Unidos, defende que as feras foram extintas porque não havia fêmeas o suficiente para acasalamentos. Ele também baseia essa teoria nas mudanças de temperatura que estava acontecendo durante o período Cretáceo, o que acabou influenciando o sexo dos embriões dentro dos ovos. Um exemplo que podemos encontrar atualmente são de jacarés americanos, em que as temperaturas mais baixas nos ninhos influenciam a produção de fêmeas e as mais altas de machos. Sendo assim, com o aumento crescente de temperatura antes e durante o impacto do meteoro, os ovos podem ter gerado muito mais dinossauros machos, o que teria impossibilitado a continuidade na reprodução das espécies. Embora existam todos esses estudos, dá para acreditar que ainda tem gente que duvida da existência dos dinossauros? Ora, tudo o que sabemos deles foi encontrado em nosso solo. Ninguém viu um pessoalmente. São descobertas até recentes, podemos dizer. Descobertas para lá de fortes que confirmam muito bem a existência deles. O primeiro fóssil dos dinossauros, por exemplo, foi encontrado em 1676, lá na Inglaterra. Como ninguém conhecia essas grandes feras que habitaram o mundo, Robert Plot, curador de um museu e o responsável por achar o osso, supôs que a parte que hoje sabemos se tratar de um fêmur de um megalossauro pertencia a um elefante ou um homem gigante. Desde então, aproximadamente 700 espécies foram literalmente desenterradas ao redor do globo. A confusão é válida, já que os humanos são novos no planeta. Como vimos, muitos seres vivos já pisaram por aqui e governaram como se fossem os donos. Se logo esses donos vão mudar, é assunto para outro momento. Eu fico por aqui. Um forte abraço e até a próxima.